Muito bem, um assunto muito interessante, pertinente e muitas vezes por falta de informação as mulheres acabam também às vezes deixando passar ou até se passando por dificuldades por não saber dos seus direitos. Por isso nós trouxemos um assunto importante que me parece que foi pedidos das pessoas nas redes sociais em contato com a senhora, doutora Júlia. Boa tarde, seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Wilson. Exatamente isso. Você abriu e as mulheres colocaram para a gente vir aqui e falar sobre os direitos dela após o término do relacionamento. E lembrando que o divórcio é quando há um casamento, mas a união estável, que é quando você se une com o intuito de manter uma família e que essa família ela é pública, de conhecimento público, você tem os mesmos direitos de uma mulher casada. Então são diversos eles. E as dúvidas são mais diferentes possíveis. A mulher, tudo que constrói junto do casamento ou da união estável, tem direito a 50% do que foi construído. Sejam os valores que estão em conta corrente, seja um investimento, ou seja aquele carrinho que foi comprado, aquela casa que foi comprada ou até mesmo construída. Porque o que acontece muito aqui em Alagoas, de uma forma geral, é a mulher que constrói a casa num terreno, por exemplo, do pai do marido e acha que por ser o terreno dele não tem mais direito. E não é uma verdade. Tudo que foi construído tem direito à metade. Independente dessa mulher ter casado no cartório, ter casado na justiça ou simplesmente somente se unir com esse intuito de ter família. E além de tudo, Wilson, e acima de tudo isso, ela não precisa ter trabalhado fora de casa para isso. O que foi construído independe do valor que foi colocado dentro do bem. Que coisa, né? Então, interessante, importante essas informações. Tem muita gente, né? Você percebeu que tinha muitas pessoas, muitas mulheres que tinham dúvidas, esse questionamento que a gente está trazendo aqui, porque muitas pessoas tinham dúvidas. Doutora Júlia, isso sobre aquilo, aí você diz, pô, as pessoas estão com dúvidas sobre isso. Wilson, elas dizem assim, mas assim, eu nunca trabalhei e a casa é dele, como é que eu vou sair de casa? Se você não se sente confortável dentro do seu lar, se você vem sofrendo violência, você tem direito à medida protetiva, que é a retirada dele do lar. Mas se você não está mais confortável, você pode passar um tempo fora da sua casa e reivindicar os seus direitos judicialmente. Ninguém hoje no Brasil é obrigado a permanecer junto. Inclusive, independe da vontade dele. Mas, Júlia, meu marido não quer se divorciar, não precisa. A primeira audiência que tiver no judiciário, a primeira coisa que o juiz faz é dissolver a união estável ou separar, divorciar, porque nós não somos obrigadas a permanecer num relacionamento independente de ter uma motivação. Simplesmente por eu não querer mais. Não precisa ter de violência, não precisa ter uma justificativa. Se eu não quero, a lei não me obriga a permanecer. Muito bem, doutora Júlia, vamos lá então, tem pessoas querendo participar com a gente aqui nas perguntas, não explica para a gente, vamos ver, pode soltar aí, Aninha, por favor. Quem faz a pergunta para a doutora Júlia é a Rafaela Santos, ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, é verdade que a mulher que trai tem que deixar a casa? Acredite que é uma das maiores perguntas essa, Wilson. Mas ele descobriu que eu traí, agora ele está me expulsando de casa. Não, você não perde direito nenhum e você também não é obrigada a sair do seu lar. Inclusive, se você vier a sofrer violência devido a essa traição, a própria lei garante a retirada do agressor do lar. A gente não incentiva, obviamente, nenhum tipo de traição, mas trair não tira direito nenhum. Apenas a pessoa vai ficar chateada, você entra num consenso, separa, que não dá mais certo, acabou, se ela procurou outro que não dá mais certo, acabou, tchau, mas ela continua tendo os 50% direitos normais, mesmo que não tivesse acontecido nada. Se ela tiver condição de pagar a parte dele, ela paga e permanece no bem. Se ele tiver condições de pagar, ele paga a parte e ela sai do bem. Nenhum dos dois tem condições de pagar a parte do outro. Vai ser vendido esse bem, vai ser dividido o valor e você faz o que você quiser. Perfeito, por sua parte. Vamos lá então para a segunda pergunta de hoje. Quem quer participar com a gente é a Silvana Lima. Ela pergunta o seguinte, doutora Júlia, se a mulher deixar a casa, perde a guarda das crianças? Não, nada faz com que uma mãe perca a guarda da criança, a não ser não cumprir com sua responsabilidade de mãe, que é não maltratar a criança, não agredi-la, continuar e levando ela para todo o processo de educação. Então, você sair de sua casa, você não perde a guarda e você não perde direito nenhum. Essa pergunta é pertinente porque há poucos anos atrás, a mulher que abandonava o lar, ela perdia o direito de ser mãe, perdia o poder dela sobre a criança e isso não existe mais. Ninguém é obrigado a permanecer sobre o mesmo teto e casada. E o seu direito como mãe e o seu direito de ter o seu filho independe da sua relação entre homem e mulher. E se ela abandonar também o lar, ela perde, no caso das crianças, está bem explicado. Mas se ela abandonar o lar por qualquer motivo, com outra pessoa, enfim, ela perde o direito, por exemplo, da divisória, por exemplo, dos bens?
Não. Ela só vai perder o direito do bem depois que abandonar o lar se ela não reivindicá-lo por 2 anos. É uma modalidade nova que se chama uso capião familiar. Hoje a gente não faz uso capião das terras que a gente vive, da casa que a gente mora, que não é documentada, pois a parte que ficar vai ter direito ao uso capi se ela não reivindicar. Se ela sair de lá e já entrar na justiça para divórcio e partilha de bens, pode passar 30 anos, o direito permanece. Agora, se ela simplesmente abandonar mesmo e esquecer tudo que você tinha dentro da casa, depois de 2 anos, ele pode ingressar com um processo para uso capi, a parte dela. Perfeito. Doutora Júlia, mais uma vez, brilhantemente explicativos e bem didática. Mais uma vez, uma boa tarde para você, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Wilson, muito obrigada, é um prazer. E vocês já deixam lá no Instagram a dica para nosso próximo programa. Já está na telinha aí, @JuliaNunes, _ está aqui na telinha. E foi exatamente esse assunto que foi você que sugeriu e a doutora Júlia trouxe para cá. Então, interaja com ela, assuntos importantes sejam debatidos, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, como aconteceu agora. Tá bom? Participa com a doutora Júlia, que ela vai sempre te atender muito bem. Doutora Júlia, beijo grande, sucesso, bom final de semana e bom trabalho, viu? Deus te abençoe e te proteja sempre. Nós todos. Tudo bem. Nossa querida, linda e competente, inteligente doutora Júlia Nunes, advogada.